Olá! Bom, nós vamos continuar a falar sobre o sistema nervoso. E aí, numa situação de perigo ou numa situação em que você precisa se proteger, tem duas possibilidades. Ou você usará o seu reflexo, que é inconsciente, ou o seu sistema nervoso simpático. Vamos inicialmente ao arco reflexo. O arco reflexo é um fenômeno realizado pela medula espinhal, tá? Que normalmente não envolve o cérebro. A gente está vendo aqui um corte, uma fatia da medula espinhal. Tá? Imagine você que nesta região aqui nós temos as costas do indivíduo, ou seja, a região dorsal do corpo, e aqui nós teríamos a barriga do indivíduo, ou seja, a região ventral. Tá bem? A barriga do indivíduo. Tá bom? Vamos observar aqui os nervos que chegam e saem da medula espinhal. Só um detalhe, você deve se lembrar que não é só de um lado que esses nervos estão presentes. Aqui e aqui, né, do lado direito do desenho, eles também estão presentes. Bom, a raiz dorsal, que é o nervo que está na região dorsal da medula espinhal, ela sempre irá trazer o estímulo, trazer a informação. Observe as setinhas aqui. Enquanto a raiz ventral sempre irá responder a esse estímulo. Então, pela raiz ventral, os neurônios levam a informação para um órgão motor ou efetuador. No caso, o órgão efetuador aqui é um músculo, tá? Então, como tudo começa? Vai haver um receptor no seu corpo, que pode ser um receptor na sua pele, pode ser um receptor de calor, de frio, de pressão, pode ser um receptor visual, auditivo, tá? Esse receptor normalmente é um neurônio que sofreu transformações. Ao receber um estímulo, ele irá transmitir essa informação ao neurônio sensorial, que é o responsável por levá-la até a medula espinal. Lá haverá um neurônio associativo, que está sempre nos centros nervosos, que irá interpretar a informação. Por exemplo, você encostou a mão em alguma coisa quente sem querer. Esse neurônio vai interpretar a situação e dizer, opa, vai queimar. Ele manda uma resposta pelo neurônio motor para o músculo contrair e tirar a sua mão rapidamente. Esse processo é tão rápido que você só tenha consciência do que aconteceu um pouquinho depois. Você muitas vezes encosta a mão e tira rapidamente. Quando você percebe que tirou a mão, é que você pensa, puxa, quase me queimei, estava quente. Então, o reflexo ele acaba sendo mais rápido que a consciência, né? O pensamento que você tem em relação ao ocorrido. Tá bom? Se houver uma secção, um corte, uma lesão na raiz dorsal do nervo, né, que traz a informação para a medula, o indivíduo não sentirá, não receberá a informação e também não responderá na forma de um reflexo. Se por outro lado houver uma lesão ou um corte da raiz ventral, ele até sentirá, receberá a informação, mas não poderá responder de forma reflexa. Ele poderá responder de forma consciente. Se ele colocar a mão e começar a queimar, ele vai sentir e conscientemente, com uma ação cerebral, ele vai tirar a mão. Mas talvez ele já tenha se queimado um pouquinho. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar aqui sobre a divisão funcional do sistema nervoso. O sistema nervoso ele pode ser dividido em somático ou autônomo. O sistema nervoso somático ele é voluntário, ou seja, tudo que você faz, né, todos os movimentos voluntários que você faz, como escrever, falar, mastigar, andar, correr, pular, são devidos ao seu sistema nervoso somático. Você quer fazer esses movimentos. O sistema nervoso autônomo ele é involuntário. Por exemplo, você não controla o seu movimento peristáltico, você, a partir de um determinado momento, não controla mais a deglutição, tá? Você consegue controlar o seu piscar de olhos até o momento, depois você vai piscar de qualquer maneira, então é involuntário, portanto, autônomo. Ele é dividido em dois, simpático e parasimpático. Vamos às diferenças. O sistema nervoso simpático, ele é responsável pelo estado de alerta, enquanto o parasimpático é responsável pelo estado de relaxamento do indivíduo. O neurotransmissor que atua no sistema nervoso simpático é a noradrenalina, que é o neurotransmissor que passa de um neurônio para o outro, e a adrenalina, que é liberada pelas glândulas adrenais que ficam sobre os rins,
num momento de perigo, no momento de susto ou de fuga, a adrenalina liberada no sangue irá ativar todo o sistema nervoso simpático do corpo. O sistema nervoso parasimpático ele é estimulado pelo neurotransmissor chamado acetilcolina. Quais seriam os efeitos no nosso corpo desses sistemas? Então vamos dar uma olhada nessa tabela. Aqui a gente tem alguns exemplos do corpo, de estruturas do corpo, e o que acontece quando o sistema nervoso simpático entra em ação e quando o parasimpático entra em ação. Então lembre-se, quando ocorrer a liberação de noradrenalina ou adrenalina, o simpático vai entrar em ação. Então vamos lá, o que acontece com... a dica aqui é que você pense o que acontece com você quando você está com medo ou fugindo de um perigo. O seu coração ele vai bater mais rápido ou mais devagar? Então, no momento que o simpático entra em ação, os batimentos cardíacos aceleram, tá? Os pulmões, precisamente os brônquios, eles dilatam, a sua respiração acelera também, tá? Se você estiver numa situação de perigo, de nervosismo, a sua salivação, a produção de saliva diminui, né? É inibida pelo sistema nervoso simpático. A pupila relaxa e aumenta, quer dizer, entra mais luz no olho para você enxergar melhor. Tá? Os movimentos peristálticos do tubo digestório são inibidos, eles diminuem para que o indivíduo, se for um animal, por exemplo, ele não defeque no caminho, porque as fezes poderiam deixar um rastro de onde ele foi e o predador conseguiria achar esse animal. A bexiga também relaxa. Tá? Quando você está em estado de relaxamento, ou seja, quando o seu sistema nervoso parasimpático entra em ação, então, o que vai acontecer é que vai haver contração da pupila, entra menos luz, você passa a salivar, né? Os pulmões eles não respiram tão rápido, os brônquios se contraem porque não há necessidade de passar tanto oxigênio, tanto ar, né? Os batimentos cardíacos diminuem, retardam, o tubo digestório volta a ter peristaltismo, tá? Então, perceba que ambos são sistemas antagônicos, o que um faz, o outro desfaz. Então agora vamos fazer alguns exercícios para ver o que você aprendeu.